Um feliz sábado para você, igreja, em especial os jovens. Feliz Dia do Jovem Adventista. É um momento especial. Na sexta-feira à noite a gente teve momentos especiais. Eu sei que hoje a gente vai ter algumas homenagens especiais também. E eu sinto estar nesse panorama de Covid, esse panorama aí de coronavírus, de isolamento, porque muita coisa a gente poderia fazer, o amor fraternal poderia ser desenvolvido sem entraves, e é meio complicado a gente estar por vídeo, eu entendo isso, mas a missão não para. A pregação do evangelho também não. E esse é um momento muito especial que a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Eu saúdo então todos os jovens e digo que é uma honra trabalhar com vocês, aqueles que têm mais idade também, mas têm um espírito jovem, e eu digo isso, você já ouviu isso milhões de vezes, você que se sente jovem, então. Uma das características mais importantes que eu vejo no jovem é a sede de aprender. Então, se você tem 60, 70 anos, mas ainda tem sede de aprender, ainda está num processo de educação contínua, degrau após degrau, conhecendo mais o amor de Deus, receba os meus cumprimentos também. Eu acho que esse é o espírito das pessoas que vão se sentar no colo do Criador para aprender dele na eternidade. Não vai ter lugar no céu para aquele que sabe tudo, né? Então, que a gente possa manter esse coração aberto, esse coração de aprendiz. E você que é jovem na idade aí, parece que eu já passei, diz que era até os 30 anos, né? Eu já não estou mais nessa fase, mas que você possa receber o carinho, o abraço do Criador, e conte com o seu pastor, conte comigo aí, tamo junto até depois do fim, para tocar o terror na terra, em nome de Jesus. Mateus 16 diz que a porta dos infernos, não, as portas do inferno não vai prevalecer contra um grupo especial que tiver sendo guiado pela pessoa de Cristo Jesus. Ele que é a cabeça da igreja, é a cabeça do corpo, ele é o nosso próprio Deus. Deus abençoe você. Eu quero fazer uma oração, depois a gente vai abrir para algumas considerações especiais. Feche seus olhos. Querido Deus, abra nossa mente, abra o nosso coração, para que a gente possa entender do teu amor e receber essa palavra, que ela faça sentido na nossa vida, e a gente possa sair dessa pequena meditação motivado, Pai, guiado pelo teu Santo Espírito para cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Guia-nos, cuida de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se você é adventista, se você já enviou esse vídeo para alguém, eu não sei se você não é adventista, não sei qual é a tua fé, mas eu quero te dizer o seguinte, que se você é adventista, é muito importante que você tenha a Bíblia debaixo do braço, que você estude ela todos os dias, mas tem um livro especial, que é um livro de quem ama Jesus vai ler, que é o livro de Apocalipse, né? E o Apocalipse fala que é a revelação de Jesus. Olha só que interessante. Então não é um livro encoberto, é um livro revelado. É para nós, serve para a gente. E tem 3 capítulos que me chamam muita atenção. Capítulo 10, 12 e 14. Vai dizer de um grupo, de um remanescente, de um grupo. O restante da descendência do povo de Deus, aqueles que têm características especiais, posturas especiais e buscam adorar a Deus em espírito e em verdade. Então são 3 capítulos importantes. Eu quero ler um texto do capítulo 14, o verso 6 e o verso 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui a proposta é clamar a todo mundo, a toda tribo, a toda nação, a toda cultura, a todo tipo de etnia, para que as pessoas adorem o Criador. Essa é a função da igreja do remanescente, essa é a função desse anjo aqui, e eu queria refletir com vocês o tamanho da bucha, o tamanho do desafio do remanescente. Vocês já pensaram nisso daí? Hoje, em 2021, só para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 56% da população mundial nas áreas urbanas. A área urbana, quando eu digo isso, é que a pessoa ela não consegue, preste atenção no que eu vou dizer, ela não consegue plantar um pedacinho de terra para o seu sustento e viver em paz, ela tem que ir trabalhar, correr atrás do seu, numa vida agitada, com todas
as oportunidades e tentações que uma cidade tem para oferecer, o mundo pós-moderno, a vida urbana toda corrida, cheia de poluição, cheia de barulho, cheia de luzes, tá? E diferente do que era anos atrás. Então a gente está num panorama muito complicado. A gente tem mais de 500 cidades no mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, mega cidades. Aí numa cidade pequena, que é o que eu moro, 25 mil pessoas, é muito barulho. É muita complicação, são tentações. Então, a gente vive na área urbana e isso é um dos grandes desafios. Um outro desafio, por exemplo, é para que a mensagem do Criador, o Deus eterno, né, o Jeová, seja pregado para todo mundo, toda língua, toda nação. Preste atenção, 1,8 bilhão, ou seja, 1,8 bilhão de pessoas são muçulmanos. São adeptos ao islamismo, pessoas que colocam Jesus num patamar subalterno, não reconhecem como Deus e fazem algo terrível, que é inverter o processo da salvação pela graça. Você tem que fazer por merecer certas atitudes, certas posturas para que você possa merecer, né, a vida eterna. Tem algumas nuances curiosas sobre isso, eu não vou entrar, mas os muçulmanos eles têm pregado bastante, têm feito uma forma de crescimento muito forte da fé deles, que é o crescimento biológico, enquanto cristãos, por exemplo, têm 1, 2, 3 filhos, muçulmanos com muita tranquilidade, em muitas áreas do mundo têm 5, 6, 7, 9, 10 filhos. E quando é que a gente vai conseguir pregar essa mensagem para que venha o fim? Como é que isso vai acontecer? Eu estou falando dos muçulmanos. Eu posso falar, talvez, aqui dos 1 bilhão de hindus que acreditam que tem cerca de 300 milhões de divindades disponíveis para você escolher como cardápio. Eu estou sendo bem raso aqui, mas só para vocês entenderem que como é que a gente vai ver esse evangelho sendo pregado, sabe? Se tem um monte de tentação por aí. 1,8 bilhões de muçulmanos, 1 bilhão de pessoas que professam o hinduísmo, 700 milhões de pessoas são budistas, que a grosso modo dizem que não, isso negócio de divindade não é por aí, você tem que olhar para o próprio eu para sempre cavucar uma melhor versão de si mesmo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o tamanho do desafio que é? Fora outras pessoas que são confucionistas, espiritualistas, não religiosas, ateias, e dentro do cristianismo, cerca de 40 mil denominações, e cada uma fala uma coisa, e todas elas são diferentes, e todas elas falam que carregam a verdade de Deus. Como é que isso funciona? Como é que isso se dá? Como é que esse evangelho vai ser pregado, jovem adventista? Amigo que está me escutando agora. A gente tem que entender uma coisa. Para que a gente seja feliz e cumpra fielmente a parte que nos corresponde, a gente precisa fazer um atestado de incompetência. Humanamente, essa missão, ela é impossível. E quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. Porque a gente vai entender, vai compreender que esse empreendimento, ele não é humano. Não é humano. Ele não é. Tem um monte de gente aí que está tentando fazer pelo braço e não vai dar certo. Não tem como. Tem um monte de gente nascendo aí, muçulmano. Tem um monte de gente que é cristão e nem conhece o povo, nem conhece a Bíblia. Oséias vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento e está falando do povo de Deus. Está falando do povo de Deus. Fora outras pessoas que não professam Deus Criador como Deus vivo. Isso é muito complicado. A gente precisa entender que esse não é um empreendimento humano. Isso é divino. Mateus 24,14 diz assim: o evangelho do reino, ele vai ser pregado testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Amigo, essa é uma frase que você precisa crer e acreditar. O evangelho vai ser pregado. Ele será pregado. Teologicamente, esse texto é um dos exemplos do passivo divino, ou seja, quer dizer que é uma obra de Deus. Essa obra vai ser miraculosa, vai ser sobrenatural. Isso não quer dizer que ele não vai usar eu e você. Mas tem uma frase que eu gosto muito, e eu preciso colocar essa frase de novo, para que a gente tenha uma atenção. A frase é de um teólogo, Tozer, e ele diz assim, ó, não é a igreja de Deus que tem uma missão.
mas é o Deus da missão que tem uma igreja. Vou dizer de novo, não é a igreja de Deus que tem uma missão, mas é o Deus da missão que tem uma igreja. A missão, ela é de Deus. É Ele que vai cumprir. É Ele que vai colocar os elementos para que essa missão seja cumprida. Nós somos dele. E Ele nos usa do jeito dele, com o poder dele, com a técnica dele, para a glória dele, no tempo dele, com as ferramentas dele, com as armas dele, com a abordagem dele. É tudo para ele. É entrega o teu caminho ao Senhor. É confia nele. E o mais, ele fará. Muito das nossas frustrações evangelísticas, religiosas, espirituais, vem de um mau entendimento da missão. A missão é de Deus. E ele nos usa para a missão dele. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. E a obra vai acontecer por meio dele. Há um texto, e esse texto está em Atos 17, 28, e diz: pois nele vivemos, nele nos movimentamos, e é por ele que existimos. Está tudo nele, e não em nós. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais a gente vai ter paz para se entregar nas mãos de um Criador, que é o maior interessado em nos fazer feliz. Atos 4:12 diz assim: não há um outro nome pelo qual importa que as pessoas sejam salvas, e esse nome é Cristo Jesus. João 14:6 diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E realmente, Jesus ele bate no peito e diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que ele existisse, eu sou. E ninguém vai chegar ao Pai, ao Criador, se não for por mim. Então, realmente, nós temos que assumir a parte que nos corresponde, mas com a tranquilidade de que somos uma peça, um instrumento nas mãos desse Espírito Santo, nas mãos desse Deus Pai, nas mãos desse Cristo Jesus. Quando a gente entender isso, as nossas expectativas estarão equalizadas e não haverá frustrações em relação ao nosso trabalho missionário. Eu acredito que muito do entrave, do freio de mão é como é que eu vou dizer, uma desregulagem, se essa palavra aí existe, tá? Mas é uma dessintonia, tá? Entre o que Deus quer conversar conosco e o que a gente quer conversar com as outras pessoas. Ele está dizendo assim: essa obra é minha, tá? O desafio ele é enorme e ele é sobrenatural, é só Deus para fazer isso daí. Então você pode ficar tranquilo que eu vou fazer essa obra. Mas, mesmo eu não precisando de você, eu escolho você. A salvação que eu te entreguei é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de você, vem de Deus, é dom de Deus, para que você não se glorie. Mas saiba que depois de salvo, depois de ter o teu nome escrito no livro da vida, eu quero que você entenda que você foi criado para as boas obras. Você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu vou te dizer, se eu já disse quem você é, ou se eu já coloquei em você a identidade, agora eu vou colocar em você o propósito. Se você é tudo isso, você o é para anunciar aquele que os tirou das trevas para a maravilhosa luz. A nossa função não é convencer do pecado, da justiça e do juízo, a nossa função é pregar. E a gente fazer parte de uma obra sobrenatural, de uma obra especial, de uma obra que só Deus consegue fazer. Eu quero ler com vocês algumas passagens muito especiais de um livro muito legal, chamado Eventos Finais. Deus atuará de maneira surpreendente. Essa frase está no livro Eventos Finais, página 203, eu tomo a liberdade para compartilhar com você. Diz assim: permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última hora de um modo muito fora do comum, ou da comum ordem das coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Você já imaginou fazer parte desse movimento? Parte de um movimento sobrenatural? Parabéns, a missão é isso. E a gente precisa entender que a gente está dentro desse movimento eterno, divino, sobrenatural. Deus atuará, queridos, de maneira simples. Olha esse texto, está na página 203 também.
Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Deus usará pessoas comuns. Uma mente comum, página 205 do mesmo livro, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Esse é um texto importante, porque mostra que hoje, para que a gente possa ser usado de maneira sobrenatural pelo Espírito para a conclusão da obra e para a vinda do Senhor, a gente precisa se acostumar a obedecer o assim diz o Senhor, obedecer a palavra de Deus, porque em momentos especiais ouviremos uma voz que dirá: este é o caminho, andai por ele. Se já está dito pela palavra, se já está revelado e a gente não obedece, como é que a gente vai obedecer a ordem de levar a mensagem para o mundo? Não vamos. É por isso que a gente tem que se acostumar hoje a obedecer a palavra de Deus. Deus enviará o Espírito Santo, queridos. Página 205 do livro Eventos Finais. Eu termino os textos aqui do Espírito de Profecia dizendo o seguinte: os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhe dá. E a minha oração é para que você que esteja assistindo isso daí faça parte desse grande movimento. Eu oro para que o Espírito Santo te escolha, te unja, te separe para essa obra especial, a obra sobrenatural, a obra de Deus, de pregar essa mensagem. A Bíblia não fala que a mensagem será aceita por todos, mas a Bíblia fala que a mensagem será pregada. E ele poderia escolher pedra, poderia escolher animal ou ainda anjos, mas ele escolhe a mim e a você, para que a gente faça parte desse movimento tão especial. Jovem adventista, cumpra fielmente a parte que te corresponde. Se declare para Deus, assuma que você é dele, e entenda que nenhum soldado em serviço se importa com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra. Você é soldado dentro desse grande conflito e você está no meio da batalha. Então cumpra fielmente a parte que te corresponde. Conte do amor de Deus, conte dessa salvação para todas as pessoas. Não com o intuito de pregar a todos, simplesmente com o intuito de ser usado pelo Espírito. Deixa essa responsabilidade de pregar ao mundo todo, deixa isso com Deus. E se ele te levar para uma influência pequena, faça bem. Seja fiel no pouco, sobre o muito ele vai te colocar. Se por um acaso o Espírito te colocar sob uma influência maior, seja fiel, dê sempre o seu melhor. Trabalhe com os talentos que ele colocou nas suas mãos e ele vai te colocar no muito. A recompensa virá. Você vai ganhar pedrinha branca, vestes brancas, você vai receber coroa, vai se assentar no trono, assim como Cristo se assentou no trono de Deus. Se justamente você for fiel. Fiel à parte que te corresponde. Eu termino com um texto muito especial, um texto que está em Hebreus, o capítulo 10, o verso 37 até o 39, que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A Bíblia não está pedindo opinião, ela não está dando uma opção ou fazendo uma aposta, ela está prometendo. E nunca a palavra de Deus falhou, porque ele não muda e ele não mente. Se aqui está dizendo que em breve ele virá e não tardará, pasme você, ele vai vir, queira você ou não. Trabalhe você para isso, ou trabalhe você contra isso. Mas a minha oração é que você faça parte desse movimento. Que você experimente a alegria, a plenitude que é de ser de Cristo Jesus todos os dias. De experimentar milagres de conversão, pessoas se entregando para a cruz de Cristo e você fazendo parte disso. Amigo, essa é a maior alegria da vida. Eu já experimentei algumas e posso dizer, essa é a maior. Trabalhar com a eternidade, trabalhar com o que Deus escolheu colocar no coração do homem, esse é o melhor gozo da vida. Ok? O texto continua: todavia o meu justo viverá pela fé. Isso quer dizer que a gente às vezes não vai ver alguns resultados aqui. A gente se move com a certeza daquilo que a gente não está enxergando. Isso é viver pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, jovem adventista, igreja querida, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.
Aqui, dessa parte aqui da tela, está falando um homem perfeito, imperfeito, um homem cheio de falhas, com muitas dificuldades, mas um homem que está se entregando para Cristo e quer pregar o Evangelho. Eu não sei até onde essa mensagem vai chegar, mas eu oro para que você se junte nesse grande movimento de se entregar, de chegar para Deus e falar assim, ó, é isso que eu sou, é imperfeito, não tem muita valia, se colocar na balança pesa menos que nada, a justiça é como trapos de imundície, mas se o Senhor quiser usar, e eu sei que o Senhor quer, está aqui meu tempo, está aqui os meus dons, os meus talentos, tudo que eu tenho eu entrego em suas mãos, para que milagres aconteçam por meu intermédio. Eu oro para que você escolha a boa parte e faça parte desse movimento que viverá para sempre. Amém. Deus te abençoe, jovem adventista. Deus te abençoe, igreja querida. Vamos para cima, vamos para frente, sempre. Amém. Vamos orar? Querido Deus, eu te dou graças porque o Senhor é bom demais e as suas misericórdias duram para sempre. Eu não sei quem que é a pessoa que está assistindo isso daqui, mas eu oro para que o Espírito Santo invada o coração dele nesse exato momento, que ele perceba que o Senhor tem um profundo interesse em que ele seja usado fortemente para a pregação do Evangelho. Que essa pessoa receba dons do Espírito, que essa pessoa receba poder sobrenatural e que o nome dela esteja incluído na lista dos combatentes de Deus. Essa obra vai ser concluída e eu oro para que eu e essa pessoa que está ouvindo façamos parte dos soldados fiéis no grande exército do reino. Em nome de Jesus, peço que o Senhor nos livre do mal e nos dê as tuas armas. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Graça e paz, a paz do Senhor. Grande abraço.